Apresentarei aqui apenas duas, para provar o que estou dizendo. O rei Agripa, a Jósefo, seu muito caro amigo, saudação. Eu li vossa história com grande prazer e achei muito mais exata que todas as outras. Por isso, rogo-vos, que me mandeis a continuação. Adeus, meu caro amigo. O rei Agripa a Jósefo, seu muito caro amigo, saudação. O que escrevestes fez-me ver que não tendes necessidade de minhas instruções para dizer como todas as coisas se passaram. No entanto, quando eu vier, poderei dizer-vos alguns particulares, de que não sabeis. Vê-se, assim, de que modo esse príncipe, não por uma bajulação indigna da sua condição, nem por zombaria, tão longe do seu caráter, quis dar testemunho da verdade. Eis o que justo obrigou-me a dizer, para minha justificativa, e devemos agora retomar a continuação da minha narração. Depois de ter acalmado as perturbações de Tiberíades, propus a meus amigos o assunto sobre João. Deliberei com eles os meios de castigá-lo. Seu parecer foi de se reunirem todas as forças de meu governo e marchar contra ele, porque era ele a única causa de todo o mal. Mas eu não estava de acordo com esse projeto, porque desejava acalmar a província sem derramamento de sangue, e para isso lhes ordenei que se informassem bem exatamente de todos os que seguiam o seu partido. Mandei, ao mesmo tempo, publicar uma ordem pela qual eu prometia esquecer todo o passado, em favor daqueles que se arrependessem por terem faltado ao dever, e dentro de 20 dias voltassem à obediência. Caso não quisessem deixar as armas, eu ameaçava queimar-lhes as casas e expor seus bens ao saque. Esta ameaça assustou-os tanto que 4.000 abandonaram João, deixaram as armas e se entregaram. Os habitantes de Giscala, seus compatriotas, e 1.500 estrangeiros tírios foram os únicos que ficaram com ele. Esse meu modo de agir me saiu tão bem, que o temor os obrigou a ficar em seu país. Os de Séforis, que confiavam na força de suas muralhas e que me viam ocupado em outros lugares, tomaram as armas, nesse mesmo tempo, e mandaram pedir a Céstio Galo, governador da Síria, que viesse rapidamente tomar posse de sua cidade, ou lhes enviasse pelo menos uma guarnição. Ele o prometeu, mas não marcou o tempo. Logo que recebi este aviso, reuni minhas tropas, marchei contra eles e tomei a cidade de assalto. Os galileus, então, não querendo perder esta ocasião de se vingar dos seforitanos, que odiavam mortalmente, tudo fizeram para destruir a cidade e os habitantes. Os homens haviam se retirado para a fortaleza, e então incendiaram as casas que haviam abandonado, saquearam a cidade, e não puseram obstáculo ao próprio ressentimento. Essa desumanidade causou-me profunda dor. Ordenei-lhes que cessassem o saque, fazendo-lhes ver que não deviam tratar daquele modo a pessoas de sua própria tribo. Vendo, porém, que nem minhas ordens, nem meus rogos podiam detê-los, tão violenta era sua animosidade, dei ordem aos mais fiéis dos meus amigos que fizessem correr a notícia de que os romanos estavam entrando pelo outro lado da cidade, com um poderoso exército. Este expediente deu resultado. O temor que este boato lhes causou fê-los deixar o saque, para só pensar em fugir, vendo que eu também fugia, pois, para confirmar ainda mais a notícia, fingia ter tanto medo como eles. Eis o recurso de que me servi para salvar os seforitanos, quando esses não mais tinham esperanças de salvação. Pouco faltou para que os galileus saqueassem também Tiberíades, como vou narrar. Alguns dos principais senadores escreveram ao rei para rogar-lhe que viesse tomar posse de sua cidade. Ele respondeu-lhes que viria dentro de poucos dias, entregando a carta a um de seus criados, de nome Crispo, judeu de nascimento. Os galileus prenderam-no a caminho, reconheceram-no e o trouxeram. Quando souberam o que a carta dizia, ficaram tão agitados, que se reuniram, tomaram as armas e no dia seguinte foram procurar-me em Azoque, clamando que os de Tiberíades eram traidores, amigos do rei, e pediam-me que lhes permitisse ir destruí-los, pois odiavam Tiberíades, não menos que Séforis. A este respeito, eu não sabia que resolução tomar para salvar Tiberíades de seu furor, porque não podia negar que os habitantes daquela cidade tinham apelado para o rei, porque a sua resposta me fazia ver muito claramente.
Por fim, depois de ter pensado bastante na maneira de como lhes devia responder, disse-lhes que a culpa dos de Tiberíades era inexcusável e eu não queria impedir que saqueassem a cidade, mas que em semelhantes ocasiões, era necessário usar-se de muita prudência. E, assim, pois que os de Tiberíades não eram os únicos traidores da liberdade pública, mas vários dentre os principais dos galileus seguiam-lhes o exemplo, eu era de opinião que se fizesse uma indagação bem cuidadosa de todos os culpados, a fim de castigá-los todos juntamente, como mereciam. Estas palavras acalmaram-nos e eles se dispersaram. Alguns dias depois, fingi ser obrigado a fazer uma pequena viagem e mandei chamar secretamente esse criado do rei, que havia ordenado pôr na prisão. Disse-lhe que procurasse embriagar o soldado que o guardava e fugisse para junto de seu senhor. Deste modo, Tiberíades, que estava pela segunda vez a ponto de perecer, foi salva por meu intermédio. Quando estas coisas assim se passavam, Justo, filho de Pisto, foi para junto do rei, escapando, sem que eu o soubesse. Esta foi a causa da fuga. No começo da guerra dos judeus contra os romanos, os de Tiberíades tinham resolvido não se revoltar contra eles e submeteram-se à obediência do rei. Mas Justo persuadiu-os a tomar as armas na esperança de que a perturbação e as mudanças dar-lhe-iam ocasião de se apoderar do governo e de se tornar senhor da Galileia e de seu próprio país. Não obteve, no entanto, o seu desígnio, porque os galileus, animados contra os de Tiberíades pela recordação dos males que deles haviam recebido antes da guerra, não quiseram tolerar a sua dominação. Quando fui enviado de Jerusalém para governar a província, fiquei diversas vezes tão encolerizado contra ele por causa da sua perfídia, que pouco faltou que eu não o mandasse matar. O temor que com isso ele sentiu obrigou-o a se retirar para junto do rei, onde julgou poder viver em segurança. Os seforitanos, que se viram contra toda a esperança, salvos de grande perigo, enviaram a Céstio Galo embaixadores, para lhe pedir que viesse prontamente à sua cidade, ou pelo menos mandasse tropas bastante fortes para defendê-los e impedir os ataques dos seus inimigos. Ele concedeu-lhes aquele favor e à noite, mandou-lhes tropas de infantaria e de cavalaria. Quando vim a saber que essas tropas devastavam as terras dos arredores, reuni as minhas, e fui acampar em Gerizim, distante 20 estádios de Séforis. À noite, aproximei-me das muralhas, escalei-as e meus soldados se apoderaram de uma boa parte da cidade. Mas, como eles não conheciam bem todos os lugares, fomos obrigados a nos retirar, depois de ter matado 12 soldados, 2 cavaleiros romanos e alguns habitantes, sem perder um único homem. Poucos dias depois travamos um combate na planície, onde depois de termos sustentado com muita coragem o ataque da cavalaria dos romanos, os meus, vendo-me rodeado pelos inimigos, ficaram assustados e fugiram. Justo, um dos meus guardas e que outrora fora guarda do rei, foi morto nessa ocasião. Sila, comandante dos guardas desse príncipe, veio em seguida com um grande número de soldados da infantaria e de cavalaria acampar a 5 estádios de Juliada e deixou uma parte de suas tropas na estrada de Cana e do castelo de Gamala, para impedir que para lá se levassem víveres. Logo que vim a saber disso, mandei Jeremias com 2.000 homens acampar perto do Jordão, a um estádio de Juliada. Vendo que eles só cediam pequenas escaramuças, fui reunir-me a eles com 3.000 homens. Coloquei no dia seguinte as forças de emboscada no vale muito perto do acampamento dos inimigos e procurei trazê-los ao combate, depois de ter dado ordem aos meus soldados de fingir uma fuga. Isso deu resultado. Como Sila pensou que eles fugiam de verdade, perseguiu-os até aquele lugar e encontrou então tropas, de que nem sequer suspeitava. Mandei então que meus homens fizessem meia volta, ataquei com tal ímpeto os inimigos, que os obriguei a fugir. Teria obtido sobre eles uma assinalada vitória, se a sorte não se tivesse oposto à felicidade. Meu cavalo caiu sobre mim, atirando-me a um pântano. Fiquei tão ferido numa das mãos que fui obrigado a ir a uma aldeia próxima de nome Sefarnom. Os meus, que me julgavam ainda mais ferido do que na verdade eu estava, ficaram tão perturbados que deixaram de perseguir os inimigos. A febre assaltou-me e depois que me medicaram, levaram-me a Tariqueia. Sila soube, criou ânimo e imaginando que minhas tropas estavam desprevenidas, mandou à noite, para além do Jordão, uma companhia de cavalaria, que colocou em emboscada.
Ao despontar do dia atacou os meus, que resistiram firmemente.